Imagino que não seja fácil deixar de convencer um doente de que dificilmente se consegue mexer, de que se mover é melhor. Deve ser muito complicado. É a parte de construção do agora. Eu queria perguntar a Maria Jesus porque nessas unidades ativas de enfrentamento é verdade que eu sinto falta do papel da enfermagem, não que elas sejam lideradas muito por médicos, fisioterapeutas, psicólogos. Mas sinto falta do papel da enfermagem. Essa e a questão é: que papel mais proativo pode desempenhar, por exemplo, na unidade de dor? Está a queixar-se. Bem, eu vivi isso, eu conheço as unidades de dor. Vocês são enfermeiros. Desculpa. Meros instrumentos de instalação. Se você pudesse incentivar um pouco e começar a introduzir essas mudanças e essa educação. É isso, eu respondo. Do nível pessoal e tático, eu na unidade da dor com o trabalho. Mas é verdade que com o apoio de alguns camaradas. Há alguns anos. Comecei com uma consulta. Educação específica e ajuda para lidar com a dor. Quanto lhe custa? Muito esforço, primeiro que seus colegas acreditem em você e depois que a gerência crie você para permitir que você esteja lá. Isto acabou por ser traduzido. Bem, em algumas oficinas que temos realizado, especialmente com pacientes com dor primária. Acima de tudo, formação para promover o autocuidado. É uma luta, dizem. Penso que na Galiza só Vigo tem esta consulta de enfermagem. Penso que é algo em que podemos contribuir muito porque, no final, como disse antes, somos a profissão de cuidador. Portanto, nós somos os mais. Um pouco da espinha dorsal da saúde, porque todo paciente passa por nós. E de toda a multidisciplinaridade, acaba connosco, somos os que passam mais tempo com um doente. O paciente procura um especialista enquanto o paciente com quem passa mais tempo com o enfermeiro está internado. A enfermeira vive os 3 turnos com a paciente, sabe o que a especialista X lhe disse. E o seu médico de família sabe praticamente tudo. Os problemas que o paciente tem quando não entende a linguagem médica, quando tem dúvidas sobre qualquer coisa, a quem pergunta ao enfermeiro. Que o que eu estava dizendo antes, o problema da comunicação é fundamental. Muitas vezes não temos conhecimento e, especialmente a nível médico, de como estamos a falar com os doentes, estamos a condenar. E as sentenças carregam muitas vezes. Para o paciente desacelerar. A experiência mais recente ontem na consulta eu tive um paciente que quando eu disse a ele, bem, você tem que começar a se exercitar. Ele me disse impossível. O médico disse-me que as minhas costas estavam uma merda. Assim, textualmente. O que é que ele vai fazer? Acredita em mim. Há enfermeira de serviço que lhe diz para não olhar. É que suas costas, se não, começam a fortalecer os músculos. Vai ter mais consequências para isso. De tempo. Ok, então eu acho que é muito importante como nos comunicamos, é importante. O papel da enfermagem como formadora do autocuidado, e essa educação para a saúde, eu concordo plenamente. Pois bem. Sérgio, também sou médico de família. Por isso, ouviu dizer que temos recursos suficientes, temos profissionais excepcionais. Ok, então acho que as evidências dizem atenção. Então, 2 coisas. Uma, você acha que os recursos na atenção primária? Esta é uma questão que surgiu não só de mim, mas também do professor Carrilho, porque acredito que é uma realidade. Os recursos da escola primária são suficientes neste momento. Não estou a falar da qualidade dos profissionais, da qual não tenho dúvidas. Os recursos dos cuidados primários são agora suficientes. E eu acreditamos que existe um programa para implementar psicólogos nos cuidados primários. Porque nós não precisamos também. Que é psicólogos nos cuidados primários. Fisios, obtivemos fisios na atenção primária. Isso significa que não é necessário. E porque conhecemos as listas de espera das unidades de saúde mental. Então, não é necessário. Que há ainda mais recursos ou como é que vamos propor a um médico de cuidados primários que tem 40 anos, não vou falar de 50 ou 60. Mas tem 40 pacientes. Como lhe dissemos, porque não é só a patologia da dor crónica, é que o luto vem. Vêm diagnósticos complicados, vem o acompanhamento familiar. Como podemos dizer a um médico de cuidados primários o que ele tem de remover? Acho que vai acontecer assim. Desculpe-me, acho que são necessários pelo menos 20 minutos para a primeira entrada e acho que fico aquém de ser rápido com o paciente. Precisa de um paciente com este tipo de patologia. Vou responder-vos retomando o que fiz. Para continuar a discutir. Em outras palavras, as fichas estão no tabuleiro agora. Os recursos existem.
Fortal, fisios. Claro, se quisermos tratar bem o paciente com dor crónica, a falta de fisioterapeutas. E eu pergunto à Susana, se ela não tem reumatologistas, ela não vai dizer que sim. Vou dizer-lhes, a falta de médicos. E é um cálculo matemático muito simples. Quando começo de manhã às 8, tenho 7 minutos por paciente. Isso é válido quando tirei a mania do pessoal administrativo de marcar consultas de um dia para o outro. Eu não entendi esse conceito, eram emergências de hoje para amanhã. Então, quando o jogo começa, eu começo com 7 minutos por paciente. Toda vez que um paciente entra sem uma consulta, faltam 3 minutos e meio. Claro, 3 minutos e meio para cada um, se eu tiver 2 emergências nesses 7 minutos eu tenho 2 minutos para cada paciente. Obviamente que não regulamos assim, não, mas agora diga-me a meio da manhã onde tenho vento durante 25 minutos. Para um único paciente que precisa deles. Certamente você precisa mais deles do que todos os outros. O que é necessário? Obviamente mais pessoal e provavelmente, insisto, gerir de uma forma diferente. O que estamos fazendo? Não, o sistema não pode ser ação, reação. Orientado para uma patologia aguda. Que é agora a minoria daquilo a que servimos. É claro que um tsunami de idosos está vindo de outro. Verão ontem. E eu gosto que você fale sobre psicologia. Somos um dos centros que tem um psicólogo. Parabéns. Um luxo, porque é verdade, como todo programa piloto foca. Um grupo muito específico são os transtornos de ajustamento depressivo ansioso. Mas para nós isso é muito importante. Porquê? Porque aqueles doentes que agora enviamos para a psicóloga e daqui a 15, 20 dias estão bem, ela está a vê-los. Antes eu tinha uma lista de espera de 9 meses, uma unidade de saúde mental onde se misturavam com doentes com esquizofrenia, doentes com patologias muito mais graves. Chegaram 9 meses depois. Muito medicalizado da nossa parte, com muitas doses de medicamentos, quando o problema deles era diferente e a gente não conseguia resolver, né? Aqui já falamos sobre psicologia para a dor. Claro. Quando digo, e este paciente com dor crónica que afetou o seu estado emocional e isso não me surpreende. Às vezes, porque o problema depressivo é a causa, é que é a consequência. Tenho de o mandar para a unidade de saúde mental para que possa ser atendido pelo psicólogo, uma unidade de saúde mental misturada com os restantes doentes psiquiátricos, alguns deles muito graves. Você vai dizer, hostia, eu sou como maracas como este ao meu lado, certo? O que você tem é dor e uma reação emocional. Normal aquela dor que não controlamos. Ou seja, os recursos estão lá, não temos de inventar nenhuma profissão, estamos todos lá, o que acontece é que temos de o fazer. Temos de nos reorganizar de uma forma diferente. Não só para a dor crónica, mas o que nos preocupa e é o que vamos abordar. Mas o que temos de fazer é reordenar os recursos de uma forma diferente e ver quais os doentes. Necessidade. Ou mais recursos ou os recursos de outra forma. Ontem eu vim de uma reunião e me perdoem, só que eu saio da dor crónica por um minuto. Pacientes com insuficiência cardíaca são uma dor de cabeça para o hospital, é a principal causa de internação na Espanha. A nível hospitalar e exigem muitos recursos. Conseguimos chegar a acordo sobre várias especialidades, várias profissões. Incluindo cientistas da computação hospitalar. O que conseguimos com isso? Esses pacientes vão ser marcados. No momento em que um paciente marca uma consulta, eu vou vê-lo no momento em que ele toca no hospital. No dia seguinte, 48 horas depois, ele vai ter uma consulta comigo na consulta para evitar que sejamos presos. Descompensar. Em casa e que não peçam ajuda por qualquer motivo. E isso, essa forma de cuidar dos pacientes nos outros. Em países e em outras áreas da saúde, tem sido demonstrado que este paciente pode ter uma média de 10 admissões por ano. Ter entre 2 e nenhum. Só com isso é só ficar de olho no máximo ou agendar consultas de check-up. Obviamente, o volume é muito menor. Eu posso ter minha cota de 67 pacientes com isso, com dor crónica eu tenho muito mais, né? Mas é um exemplo de que se organizarmos, há resultados em SAN. E temos que começar a mudar o sistema de saúde, porque, e repito, é um sistema bem pensado. Para patologia aguda. O que diagnostica, trata, resolve e vai para casa e a realidade da nossa população. Neste momento estou totalmente. Em todo o caso, queria fazer um aditamento àquilo que penso que por vezes esquecemos quando se trata de gerir quem gerimos. Quer dizer, a população que gerimos mudou. A população antes eu trabalhava muito no campo. Não foi muito exigente. Agora a população está. Porque é assim, a sociedade, eu sempre digo, é de imediatismo. E de resolvê-lo para. Ou fazemos muita educação em saúde, até mudamos a inércia porque isso acontece não só na saúde, mas na própria vida, quer dizer, eu quero. Ou nós vamos lá, nós temos. Gestão muito complicada.
Esse outro recurso, porque às vezes falamos de recursos. Humano do tempo. O que eu acho que o primeiro precisa ser gerenciado é o recurso de tempo. Mas o tempo de recurso é muito fácil. Se fosse fácil, era isso. Mas podemos ser mais eficientes. Não comentei antes, há evidências de que não existem. Mas como fazemos um processo de cuidado, coloco preto sobre branco quando cada um dos testes é indicado ou não, bastante. Qual a situação clínica? Se formos claros sobre todos os protagonistas, que este teste é indicado, não tenho de o fazer. Ele permite que o paciente seja outro especialista a solicitar o teste para que o paciente retorne a outra lista. Já estou pedindo. Eu conheço a síndrome da dor. Sei que o teste está indicado e sei que não posso pedir. E também conheço os que não são indicados e que me apoiam. Também me serve para dizer não, não é que não seja indicado, que seja indicado. Se aplicável. Como pacientes este outro teste. O que temos de fazer? Não, mas claro, para isso você tem que colocá-lo preto sobre branco. Todos temos de estar de acordo. O que fazemos diante de cada um? E como digo, não é fácil. Provavelmente estamos a falar da síndrome mais complexa, porque por detrás dela existem muitas doenças muito diversas. Mas se formos capazes de fazer isso e organizar o sistema, isto é facilitado, não estou a dizer que seja fácil. Tenho que discutir muito, trabalhar muito. Mas é mais fácil, claro, se tudo vai no sentido de uma reação, um paciente vem até mim com dor. Eu resolvo da melhor forma possível. Ele volta porque está mal controlado. Então também estamos a gerar. Autoprocessar-nos porque não estamos a ser decisivos. Temos de tentar ser decisivos, analisar. E, acima de tudo, voltar. Pelo menos Susana sabe disso. Na nossa área estamos a trabalhar muito. Que os profissionais comuniquem, ou seja, com o tempo disso, eu sou mais velho do que quando comecei a medicina e comecei em um lugar pequeno que era Lugo. Conhecíamos os do centro de saúde e do fingo e os do hospital, agora as pessoas. Parece que ele não estudou a mesma carreira ou fez a mesma especialidade. Então temos de voltar ao que ele estava a dizer. Feito o que Xus disse antes, algo tão básico quanto a comunicação. Quer dizer, sim. Para saber que não tenho de pedir nada, tenho de concordar com a outra parte e isso só se consegue comunicando. E formando-o. Há pessoas que têm muita iniciativa e são muito treinadas. Mas será que temos de nos formar em comum? Isso significa. Ambos partilhamos dias em que os especialistas do hospital vão falar com os especialistas primários. Porque esse é outro conceito que nós, especialistas do ensino primário, temos de mudar. Ok, e então coloca as coisas em comum e provavelmente obtenha um pouco do que você diz. E, finalmente, não perco de perguntar à Susana. Uma vez que se dedica à investigação, que estratégias poderiam ser implementadas para promover investigação em dor crónica no campo da reumatologia ou outros? Não para promover, não para ser iniciativas individuais. Caso contrário, como chegar aos profissionais para que eles fiquem com o bug de querer investigar nesta matéria? Bem, eu acredito que a resposta para isso não é apenas para a dor crónica, é para todos os tipos de pesquisa, ou seja, eu acredito que temos uma barreira. E é isso que a pesquisa é. E está feito. Por amor à arte, certo? Os sistemas também não. Eles sempre permitem. Provavelmente por causa da pessoa de cuidados que temos. O fato de um dia a gente poder parar e pensar, bom, eu vou dedicar essa linha de pesquisa, eu vou me dedicar a essa outra, né? Mas é verdade. Nas equipas há muita responsabilidade quando se trata de promover o bug de investigação. E eu acredito que isso tem que começar pelas faculdades de medicina. Até os moradores. Até. Pois bem. Já. Quando é que os assistentes já têm o seu lugar? Sim, mas acho que também é muito importante, não só para a investigação, mas para a abordagem deste tipo de patologia. Associações de doentes, nós. Quando do ponto de vista do cuidado. Trabalhamos em estreita colaboração com as ações dos pacientes. Tem um espaço associativo no hospital. E muitas vezes os prescrevemos além do que prescrevemos. O número de telefone das associações de doentes para contactarem. Não com eles, então acho que isso é trabalho em equipe. Surge uma necessidade. Uma necessidade social surge por parte da parte dos doentes. E essa necessidade tem de ser transmitido de alguma forma. Não aos profissionais que estão aqui, que têm a responsabilidade de atendê-los, certo? E bem, eu acho que cada vez mais, pelo menos em nossa comunidade, a pesquisa está sendo promovida, ou seja, de como é agora. Como foi? Não tem nada a ver com isso, percebo apoio, não para os projetos. Investigação. E embora possa não parecer, há muitos. Será que realmente julgamos? Pelo trabalho que temos no Comitê de Ética e Pesquisa. Digo-vos que sim. Muitos,
com os quais me congratulo e que me apraz que nos falte tempo para avaliar. Quantos empregos recebemos? É bom e bom parabenizar, portanto. À comunidade científica. Parabéns e depois também. Que há cada vez mais investigação na área. Cuidados primários. Os cristãos começam a chegar aos estudos. E também a área de enfermagem. Também acredito muito no trabalho em equipe com a enfermagem. De fato, a enfermagem reumatológica foi uma das primeiras enfermeiras especializadas que existiu. Nossa, não vou dizer quantos anos está lá. Mas décadas, certo. E digo sempre com a boca pequena e que os gestores ao meu serviço não me ouvem podem trabalhar sem um reumatologista. Mas não poderia funcionar sem a enfermeira. Não, porque nós trabalhamos muito de perto com ela, eles vêm aos nossos congressos, ela traz comunicações. Bem, e é o anjo, não no momento de relacionar-se com pacientes, mas acredito que a atividade coordenada com associações de pacientes é também fundamental. Estabelecer necessidades. Claro, acho que é para melhorar e para saber se estamos no caminho certo teremos que perguntar aos gestores. Bem, estamos a fazer bem o nosso trabalho. Perguntas. Obrigado. Agradeço-lhe com as perguntas que se é para a mesa em geral ou se é um profissional específico. Pode especificá-lo na pergunta, por favor. Olá. Bom dia, bem, meu nome é Lucia Fernandes, venho em nome da Associação Fibrovis. Da Corunha e quais? Porque eu estou falando com muitas pessoas que estão no grupo. A mesa felicita-o por ter dito tantas realidades. E a minha pergunta é boa. Pode ser feito à mesa em geral, mas bem, é mais focado na fisioterapia. E é porque a fisioterapia não é realizada. Da saúde pública. Aqueles de nós que são rotulados com fibromialgia. As razões são múltiplas. Não, ou seja, não é por falta de interesse dos fisioterapeutas, ou seja, sabemos que é um. São pacientes que temos continuamente, são pacientes que, infelizmente, não há abordagem para uma disciplina que funcione. E que ele pode ser tratado. Então, são eles que são quicados pelo sistema, eles são quicados. De uma consulta para outra. E no final acabam por fazer fisioterapia. Porque bem, você tem que se exercitar, você tem que se mover, você tem que fazer. Nós, a partir dos quais publicamos o portfólio de serviços, temos um programa focado neste tipo de paciente, acredito que há evidências científicas suficientes que apoiam nossas intervenções de tratamento conservador. Baseado na educação e no movimento. Não, o que esses programas precisam é da capacidade de gerenciar recursos e direcioná-los para outro modelo. O que o Sérgio disse, se tivermos um modelo que se concentra na urgência e na patologia aguda. E estamos tratando a dor crónica como uma patologia aguda mantida ao longo do tempo, não funciona. Então, se também falamos sobre a sustentabilidade do sistema porque dizemos vamos lá, os pacientes vão, nós estacionamos, mas isso é custo-efetivo? Também é custo-efetivo. Os doentes crónicos são os que geram mais procura de recursos, são os que geram mais gastos. Então, temos que mudar o modelo. Por que razão não são então aplicadas? Da parte dos fisios porque não participamos da mesogestão e da macrogestão, ou seja, não desenhamos políticas de saúde e nem sequer temos capacidade. Definir o número de recursos necessários ou os processos assistenciais onde podemos participar. Com uma abordagem baseada em EVID. Noutras comunidades, o que foi feito? Bem, os pacientes com fibromialgia irão comentar sobre isso nas tabelas a seguir, eles têm atenção nesses programas. Eles são fornecidos com ferramentas, eles são fornecidos com. A educação explica-lhes qual é o mecanismo fisiológico pelo qual têm aquela dor, porque é que têm fadiga, porque não conseguem. E quando o paciente entende? Quando o paciente entende o que está acontecendo com ele não melhora a sua funcionalidade porque sabe que não está lá. Prejudicar-nos é prejudicar-nos, não o que Rosa nos disse. Assim como você diz a alguém que dói-se mover quando se move. Bem, claro, você tem que fazer um caminho com essa pessoa, com essa pessoa. Você tem que acompanhá-la durante o processo de mudança, para que ela entenda a sua dor, para que ela entenda porque estou com dor, porque o meu cérebro responde dessa forma a um movimento que deveria ser algo natural. Então, nós, como fisioterapeutas, e eu, pessoalmente, estamos determinados a que eles sejam colocados em prática, não que concentremos os recursos da fisioterapia da atenção primária. Dar programas ou realizar programas. Para paciente, dor crónica, paciente metabólico, paciente de saúde mental. Não que seja um pouco no que se baseia o nosso portfólio que acabamos de lançar. Confiar na estratégia galega de cuidado comunitário e incorporar a comunidade porque é uma comunidade educada. Um paciente presta mais atenção ao seu vizinho que diz: "Ei, eu fui para o programa, este é muito melhor." E ele diz: "Ei, então eu também quero esse programa."
não, mas a comunidade tem que entender o que está sendo falado. E espero que em breve comecem a abrir estas opções de tratamento para pacientes com dor crónica. E sempre com uma visão multidisciplinar, porque vamos precisar, claro, da ajuda do psicólogo, da ajuda do psiquiatra, do reumatologista. É porque ele não é um paciente com dor crónica, ele não é. 100% de dor crónica também pode ter implicações ao nível. Articular-se ao nível dos tecidos ao nível dos outros é uma dor complexa. Que todos temos de lá estar. É por isso que temos de fazer essa aliança. Tem de ser multidisciplinar, tem de ser o mais rapidamente possível e tem de ser baseado na educação e no movimento. Oi, bem, eu realmente queria fazê-lo um pouco como uma ponte para os outros. Mesas que vão surgir e outros debates a seguir. Mas bem, também falo aqui como uma experiência pessoal, sou fisioterapeuta clínica e depois também dedico-me, bem, estou a fazer alguma investigação em formação pré-doutoral na educação e neurociência da dor. E é uma coisa boa, e eu penso que sim. Uma espécie de dicotomia que eu até acho que tenho ouvido o tempo todo na mesa sobre isso. Temos de melhorar a abordagem da dor crónica. Porque sempre se baseou demasiado no tratamento agudo. Você não acha que também o manejo agudo deveria ser diferente, ou seja, porque temos que esperar por isso? Embora a paciente tem que vir. 10 anos depois, o que dizemos sobre as crenças que eu tinha antes? E eles não estavam corretos e que tudo. Informação já que talvez ele tenha tido uma entorse no tornozelo por um tempo e foi dito para não movê-lo. Cuidado. E você tem que esperar que eles lhe digam se você deveria ter ido ao psicólogo antes e você não recebe essa opção desde o início, ou seja, porque nós somos. Pensar que o modelo biopsicossocial é o modelo para o crónico e não estamos a integrar o agudo. É uma questão em aberto. Tenho dúvidas de que estejamos. Tenho dúvidas de que estejamos a falar da mesma coisa, crónica aguda, certo? Uma coisa é crónica aguda. Não que no final do dia ele ainda seja um paciente crônico. Para o agudo, que é aquele que vem através de um processo de curto prazo e que você resolve na hora. Ok, então, e obviamente, outro problema é o agudo que você trata mal e tem sequelas. Mas as coisas são coisas diferentes, não são? Aqui está como falamos sobre a dor crónica. Em geral. Acho que o problema não é só atendê-los em suas descompensações, o que também deve ser feito. Deve ser dada uma resposta imediata. Não tanto como o diagnóstico causal do seu problema e iniciar aquele tratamento mais ou menos crónico de que necessitam, porque quando consigo. Crónica diária de doentes crónicos. Sua descompensação está correta. E o seu desconforto está relegado, isso é uma realidade. Então, obviamente, ele terá sua descompensação como qualquer paciente crônico. Mas se lidarmos bem com isso desde o início, orientamo-o bem desde o início. A evolução vai ser muito melhor. A nossa realidade do nosso dia-a-dia com doentes com dor crónica. É o que eu disse antes, eles permanecem em torno do sistema, ou seja, não são resolvidos. Não podem ser resolvidos. E o que deve ser evitado é que eles estejam circulando pelo sistema. Sem solução, mas claro, no final o paciente que não resolve o seu problema de saúde. Claro que dá AGU. A nenhum serviço ou outro. Eu quero fazer uma parte para o que você diz, eu não sei se eu entendi você. O que quer dizer que a educação tem de começar a partir da fase aguda. Ou seja, se dissermos a um paciente para ter cuidado que muitos danos podem ser feitos, que o ligamento pode ser completamente rompido. Estamos a gerar crenças que enfraquecem. E posso dizer mais tarde que meu tornozelo está doente porque parecia ruim para mim. Quando sabemos que a cicatrização vai acontecer. E o que estava errado é a crença de que aquele tornozelo depois da entorse nunca mais será o mesmo, não, nunca mais será um tornozelo estável, exatamente. E talvez alguém tenha iniciado um processo crônico subsequente porque deixou algo agudo em uma determinada parte, que pode ser um trauma ou outro fator causal. E a partir daí, talvez ele tenha vivido um evento X ou eu e de repente isso começa o seu processo de sensibilização, que é explica ao nível, isto é, ou ao nível da dor ou ao nível multissistémico porque estamos à espera ou a gerir-nos a nós próprios ou ao propor a educação na dor crónica, digo fazendo educação na dor crónica. Mas muitas vezes penso que sim. Tarde, muito tarde. Porque não desde o início nos cuidados primários. Há uma mensagem comum, existe. Fisioterapeutas na atenção primária, ou seja, no próprio hospital ou psicólogos, ou seja, a primeira vez que chega. O que vou esperar?
Quando eu já estou vendo X bandeiras. A tudo o resto e por que é que não há eu? Eles também tinham batalha e monstro. Propostas de programas de educação em gestão na educação. Ou seja, no paciente agudo em patologia aguda X, sub-I. Precisa de educação e depois, obviamente, as mensagens que lhe estamos a transmitir. Cada pessoa, cada paciente, é super sensível às informações e mensagens que estão sendo enviadas a eles por um profissional. O casaco branco faz mu. Qualquer tipo de explicação pode chegar até você. Como 20 anos depois. Esteja lá na sua cabeça. Porque estamos lá o tempo todo. Bem, educação para dor crónica, certo? Acho que o modelo tem que ser abrangente, inclusive é agudo. Desculpem-me, penso que talvez o problema seja começar por isso. Como começa o processo? Refiro-me, em geral, a processos agudos. Geralmente estão associados a lesões orgânicas, quer dizer, uma entorse no tornozelo tem uma lesão ligamentar. De forma que, creio que implica um diagnóstico, um tratamento, muitas vezes um tratamento farmacológico e uma educação. Para quê? Mas acredito que isso está feito. Como assim? Acredito que aquilo que a abordagem biopsicossocial é dada pelo médico de cuidados primários quando o está a ver, porque já o conhece, já sabe quais vão ser as suas repercussões no local de trabalho. O que vai afetar a sua vida diária, isso já é conhecido pelo médico da atenção primária. Acho que essa abordagem do biopsicossocial é referido precisamente para a dor. Da neurosensibilização eu acho que são. Penso que sim. A dor aguda não é negada à abordagem holística. Preocupar-se se vai conseguir ir trabalhar. Bem, se ele será capaz de viver. Mas ele tem uma lesão orgânica que ele precisa. Um tratamento também não pode ser descartado tratamento farmacológico. E precisa de alguns cuidados e assim por diante. Mas depois. Sim, essa dor é geralmente limitada no tempo, se essa dor for perpetuada. E isso condiciona, de fato, você tem que pesquisar. Quais são os motivos e o foco? O que é exatamente tudo o que engloba essa dor que se perpetua e que condiciona a vida do paciente? Mas, de facto, é preciso. Que temos de fazer a diferença. Eu para fechá-lo sozinho. Está muito provado que tem mais impacto no prognóstico e na evolução da dor aguda tornando-se crónica, as crenças que o doente tem mais do que a patologia que teve. Ou seja, posso ter um evento agudo. E esta patologia terá um processo de cicatrização e reparação tecidual. Que tem um prognóstico, mas se o paciente tem uma crença errada sobre esse processo, você terá muito mais facilidade em desenvolver dor crónica. Que se ele não tem essas crenças, então eu acho que o que acontece é isso. Não podemos gerar crenças errôneas no paciente agudo porque assim teremos maior chance de desenvolver dor. Pois bem.